Jornal da Tupi. Oferecimento. Osby, há 60 anos cuidando da visão da população do Rio de Janeiro. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O ministro do STF, Dias Toffoli, se declarou impedido e não votou na sessão que analisa as prisões do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro, apontado como arquiteto jurídico de Daniel Vorcaro. O relator, André Mendonça, e o ministro Luiz Fux votaram pela manutenção das prisões preventivas. As investigações apontam um esquema de propina de 145 milhões de reais para facilitar a compra do Banco Master pelo BRB. O governo dos Estados Unidos informou hoje que o espaço aéreo do Irã foi parcialmente reaberto e orientou os cidadãos americanos a deixar o país imediatamente. O comunicado alerta ainda que os americanos não viajem para o Afeganistão, nem para o Iraque ou para a fronteira entre o Paquistão e o Irã. Cidadãos americanos com dupla nacionalidade devem deixar o país com passaporte iraniano. Mais um caso de feminicídio no Rio. Reportagem especial da edição de hoje. A modelo baiana Ana Luísa Mateus, de 29 anos, morreu ao cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca. O namorado da jovem foi preso em flagrante e vai responder por feminicídio. Eles estavam juntos há apenas 3 meses. Testemunhas afirmam que viram o casal discutindo ao chegar no condomínio. Por conta do relacionamento conturbado, Ana Luísa, inclusive, já teria comprado uma passagem aérea para voltar à Bahia, mas não deu tempo. A Polícia Federal retirou as credenciais de um agente da imigração dos Estados Unidos em Brasília. Foi uma resposta do governo brasileiro à expulsão do policial federal Marcelo Ivo de Carvalho, que estava em Miami acompanhando a prisão do ex-deputado cassado Alexandre Ramagem. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que vai manter a suspensão até se esclarecer, de fato, o que aconteceu com o agente brasileiro nos Estados Unidos. Os nossos repórteres em fila, o primeiro deles abrindo os trabalhos, Gustavo Santiago. Eu acompanhei de perto esse caso da jovem que caiu do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca e vou trazer os detalhes daqui a pouco, ao vivo, aqui no Jornal da Tupi. Júlia Cabreiro. Polícia atira 23 vezes e mata empresário em abordagem na Pavuna. Gabriel Ferreira. Acidentes em rodovias federais preocupam autoridades, principalmente em períodos de feriados. Bancada completa hoje. João Pedro Barrocas, vamos começar por você. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Olha, mais um argentino foi preso no Rio acusado de injúria racial. Os detalhes daqui a pouquinho, Sidney. Chico Otávio, agora a sua vez. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Sidney, a estátua do aviador Carlo Del Prete, em Laranjeiras, é o alvo mais recente da onda de vandalismo que ataca os monumentos públicos da cidade. Pelo menos 10 estátuas, desde o início do ano, foram pilhadas em praças e ruas da cidade, o que obrigou a prefeitura a usar os recursos destinados à manutenção para o restauro dessas obras. Incivilizado, inaceitável, coisa realmente que não dá pra gente aceitar, não vamos normalizar isso. O mobiliário público faz parte da memória, da cultura da nossa gente, isso serve para melhorar a vida. Se você destrói tudo à sua volta, o que você quer? Um deserto? Porque do jeito que as coisas estão indo, com o roubo de cabos de cobre, com o roubo de lâmpadas, com o roubo de celulares, com a destruição de carros nas ruas, com as pedras sendo arremessadas contra as pessoas, com pessoas agredindo senhoras grávidas, mulheres, crianças, idosos. O que é que nós queremos como sociedade? Daqui a pouco o Chico Otávio mergulha também neste assunto. E esta semana, como está aí num calendário de feriadão, não é? Vale uma pesquisa um pouco diferente, quase férias para alguns, né? Para muitas pessoas eu acho até que é feriadão, meio férias mesmo, hein? Muita gente trabalhou ontem, terça, vai trabalhar amanhã, quinta, tem ainda o grupo que vai trabalhar todos os dias da semana, independentemente dos feriados.
feriados. Então tem gente que trabalha, tem gente que não trabalha, mas nós queremos saber, ouvinte Tupi, como é que está sendo a sua semana em relação ao trabalho? Você está descansando? Está descansando a semana toda? Vai descansar nos feriados? Vai trabalhar todos os dias, mesmo os feriados? Como é que é? Como é que está rolando isso aí na sua família? 980 18 8880 é o WhatsApp da Super Rádio Tupi. 980 18 8880. Previsão do tempo. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, Barrocas, família Tupi. Hoje à noite a previsão é de céu com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, feriado de São Jorge, a previsão é para todo o Grande Rio, incluindo o município, de um dia de sol e calor. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 17 e 32 graus. Muito bem, 18 horas e 10 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, o Thiago Souza com as informações do trânsito. E hoje ainda o próprio Thiago volta, a informação que ele deu agora há pouquinho, um vereador, Maninho do Cabo Sul, que foi baleado. Ele foi baleado na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Daqui a pouco, outras informações do próprio Thiago e do Departamento de Jornalismo. Agora, intervalo rápido e voltamos já já. Boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAU-RJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Toca da Barra da Tijuca, Centro, Tijuca e Campinas. Chega de depender do Wi-Fi. Com o TIM Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 20 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu TIM e aproveite todas essas vantagens. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h13. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Vamos abrir a lente aqui com vias expressas para começar os trabalhos
Como elas estão, Viviane Costa, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Com informações para quem está passando pelas vias expressas. Há pouco, pela Brasil, teve um acidente entre carro e moto na altura de Bom Sucesso, em direção à região central. Trânsito ainda prejudicado com reflexos a partir da Penha. Leopoldina Rego, Rua Uranus e Leopoldo Bulhões ainda servindo de opção. Para a zona oeste da cidade, estou verificando congestionamento do Caju até a Penha, com reflexos na Avenida Rio de Janeiro e depois uma nova retenção de Parada de Lucas até as proximidades de Coelho Neto. A linha vermelha para a Baixada completamente congestionada de São Cristóvão até o Galeão e dificuldades ainda do Parque das Missões até Vigário Geral. Para o centro, a dica é seguir pela Pastor Martin Luther King, uma vez que a linha vermelha também está parada da Maré até o Caju. Quem sai da região central em direção à Baixada ou ainda zona oeste da cidade ainda corta caminho, pegando a Leopoldo Bulhões, Rua Uranus ou ainda acessando a própria Pastor Martin Luther King, apesar da grande movimentação no trecho de Inhaúma até a chegada a Tomás Coelho. Altesse Peças Automotivas, eleita a melhor autopeças do Rio de Janeiro pelos mecânicos. Lojas na Penha, Barra e Recreio. Já já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. E agora, para complementar informações, Thiago Souza. Exatamente, Sidney, observando essa volta para casa do nosso amigo ouvinte, né? A RJ 104, Sidney, na pista sentido São Gonçalo, o motorista encontra trânsito lento em diferentes trechos, como ali na altura do Caramujo, Tribobó e também no Jardim Alcântara. Já na RJ 106, trânsito lento da altura do Rio do Ouro, na pista sentido RJ 104 e na BR 101, na pista sentido Itaboraí, os motoristas encontram trânsito lento da altura do Barreto até o bairro Vila Laje e também do Gradim até o Porto Novo. Situação complicada nessa volta para casa, Sidney. Agora há pouco, antes de nós entrarmos aqui, antes da minha passagem, como a gente chama, né, a chamada para o jornal com o Luiz Penido, você trouxe uma informação a respeito de um atentado que sofreu Maninho de Cabuçu, vereador da Baixada Fluminense. Você tem outras informações, Thiago? Sim, exatamente, Sidney. O Germano Silva de Oliveira, né, conhecido como Maninho de Cabuçu, vereador, né? Nós acabamos de receber a informação da Secretaria Estadual de Saúde que ele foi baleado nas costas e inicialmente ele deu entrada na UPA, né, de Cabuçu, mas já foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ainda não temos o estado de saúde dele, mas nesse momento ele está passando por cirurgia, Sidney. Ele é vereador em Nova Iguaçu? Exatamente, Cabuçu, Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu. Qualquer informação adicional que você tenha, nos informe. Chico Otávio, não é o primeiro caso. Nos últimos 3 anos tivemos outros também. Muitas vezes se atribui a ligações que vereadores têm com certos grupamentos armados, grupos de extermínio, às vezes drogas também, e tem situações em que a pessoa é vítima, como tantas outras, de assaltos ou coisas assim, mas a polícia trabalha sempre com todas as hipóteses na mesa. Sidney, com raras exceções, como foi o caso da Marielle, né, que ganhou o mundo, a maioria desses crimes políticos no Rio termina com impunidade. Chico Otávio com o seu comentário e agora o Barrocas também. Nesse caso, testemunhas dizem que os bandidos, né, 2 bandidos em uma moto chegaram atirando. Então não foi tentativa de assalto, foi realmente uma execução. E tem a hipótese também da disputa política, né, que as eleições estão chegando e às vezes a disputa por um território provoca esse Você tipo tem de toda a razão, isso também é comum. São hipóteses, tá, gente, que estamos levantando aqui, mas é a polícia na investigação, certamente nos próximos dias, e que terá condições de dizer alguma coisa. Às vezes, uma pessoa ameaçada, ela acaba relatando, né, com parentes e desabafando com parentes, amigos e assessores e fala, tô recebendo ameaça ou aconteceu tal coisa, que já facilita a investigação, né? Ou de repente, é o caso aí, aparece alguém, mas com tantos tiros assim, Barrocas, eu tenho que concordar com você, a hipótese mais provável é que aqueles atiradores vieram com um propósito de execução, mais do que qualquer outra coisa, até porque quando é para roubo, né, e ainda eventualmente quando atiram, o cara vai tentar roubar o objeto que ele foi buscar, né? É o dinheiro, o celular, ou o que seja. Se não pega nada disso, se dá o tiro e vai embora, é uma coisa assim que merece toda a atenção. Maninho de Cabuçu sofreu esse atentado. 18 e 18. Jornal da Tupi. Informação
Outro caso que ocorreu hoje, outro crime, né? Uma morte que chocou todo mundo, da modelo influenciadora Ana Luísa Mateus, de 29 anos. Quem vai contar essa história trágica, uma história que mobilizou toda a imprensa nessa tarde e as atenções de todo mundo, é Gustavo Santiago. Que informações você tem, Gustavo? Boa noite. Oi, Sidney, boa noite para você, Barroca e Chico, boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. A morte da modelo baiana e candidata ao concurso internacional Miss Cosmo, Ana Luísa Mateus, de 29 anos, está sendo investigada como possível caso de feminicídio aqui pela Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca, de onde eu falo ao vivo. Ela foi encontrada sem vida após cair do 13º andar de um prédio aqui mesmo na região da Barra. Segundo relatos de testemunhas, a vítima chegou ao condomínio ao lado do namorado, com quem mantinha um relacionamento há cerca de 3 meses, e os dois discutiam. O delegado responsável pelas investigações, doutor Renato Martins, falou como a queda ocorreu. Vamos ouvir. Ele foi lá, no cenário do crime, mexeu na posição do corpo, mexeu em diversas situações, e tudo isso pra gente é fraude processual para quê? Para tentar despistar a perícia. Contudo, nós temos outros elementos, outras condições bem técnicas de demonstrar se ali, naquele momento, foi um impulso ou foi somente uma queda. Elementos testemunhais, não apenas o porteiro, mas várias outras testemunhas, amigos, parentes, familiares, já anunciavam, já vaticinavam a respeito dessa relação conturbada entre eles. Diversos familiares íntimos, inclusive amigos íntimos, falavam: deixa essa pessoa pra lá, essa pessoa não é boa pra você. Uma menina bonita, uma menina meiga, doce, uma menina pra frente, pra cima, né? Uma pessoa que estava o tempo todo tentando restringi-la, tentando tolhê-la o tempo todo. Sidney, a gente só fez uma confusão aí nas entrevistas, na sonora do delegado. Essa sonora que entrou foi dele falando como ele tentou modificar o crime. A namorada dela tentou modificar a cena do crime para ele não ser incriminado. Agora sim a gente vai ouvir como aconteceu a queda dela do apartamento. Ele sai, começa uma discussão, certamente pela decisão dela de ir embora, de tomar o seu rumo, de seguir o seu caminho. Ele não aceita, ele simplesmente não aceita. Ele desce, sai do condomínio extremamente alterado, bebe, toma remédios, vícios e por aí vai, bate na porta do condomínio, causa um prejuízo material para o condomínio. Isso, quando ele retorna, de novo vem uma discussão acirrada e acalorada, onde vizinhos começam a ligar para a portaria. Então veja, não é só o porteiro, mas vizinhos, funcionários, todo mundo começa a ver aquele enredo. E nisso que eles vão tentar se articular, vem a queda. O namorado dela foi identificado como Tarso Ferreira da Cunha, de 31 anos. Ele foi preso em flagrante. Em depoimento à polícia, Sidney, ele admitiu que o relacionamento era marcado por discussões frequentes e por ciúmes. O caso, como eu falei, está sendo investigado aqui pela Delegacia de Homicídios da capital, que realizou perícia no local e segue ouvindo testemunhas para esclarecer as circunstâncias da morte. Ana Luísa era natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e havia comprado a passagem para voltar para casa na madrugada de hoje. Em nota, a organização do concurso Miss Cosmo lamentou a morte, prestou solidariedade à família e destacou a necessidade de enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando que casos como esse não podem ser tratados como rotina. Sidney, uma última informação: o advogado que representava a Tarso deixou a delegacia agora há pouco, não quis falar com a imprensa e disse apenas que está deixando o caso. Uma outra informação de momento é que o pai de Ana Luísa veio de Macaé, no norte do estado, onde morava, para reconhecer o corpo da filha no IML, no centro do Rio. Ele chegou no IML agora há pouco, por volta de 5h15 da tarde, e também não quis falar
com a imprensa. Sidney, volto com você no estúdio. Obrigado, Gustavo. Momento de dor, né? Que um pai viaja de onde mora, né? A cabeça certamente fixada na filha, vai chegar, reconhecer o corpo que ele está fazendo nesse momento. O delegado Renato Martins, que o Gustavo Santiago colocou aí os áudios, né? Ele disse assim, né? Eu vou até pegar um trechinho que ele disse também para o Gustavo e outro que ele disse para a imprensa em geral e que demonstra o grau de levantamento na investigação de dados. Temos desde elementos testemunhais, tivemos diversas testemunhas de fontes independentes, pessoas distintas que falaram a mesma coisa. Havia entre eles uma relação muito abusiva, com discussão acalorada há alguns dias e nesta madrugada especialmente houve uma espécie de guerra entre eles, que foi muito ouvida por vizinhos e funcionários do condomínio. Chico, são tantos crimes, logicamente as relações não são iguais, os comportamentos não são iguais, mas parece que está faltando um campo de diálogo minimamente civilizado entre as partes quando não encontram uma saída para a relação, está se partindo para a violência. Para ela ter sido jogada, né, do 13º andar, foi certamente um rompante, porque ele já confessou o crime, né? Ô Sidney, no mundo está havendo um avanço muito grande dos direitos da mulher. E há reações, né? Desde as reações mais midiáticas, dessa tal de machosfera, até esses atos violentos, assassinatos, que precisam ser veementemente combatidos. Barrocas, você acha que tem alguns elementos novos que estão complicando as relações? Vou dar um exemplo. Antigamente a mulher não trabalhava, né? Hoje ela trabalha, tem seu sustento e nessa busca da sobrevivência, ela tem a liberdade de escolher o caminho profissional que ela vai seguir e quando muito bem sucedida, às vezes ganha mais do que o parceiro, do que o homem ao qual ela escolheu para amar ou estar ao lado, né? Esse é um elemento. O outro, aparentemente um momento em que parte dos homens não está respeitando as mulheres, né, no seu mínimo direito, né, de existir, porque não é possível a pessoa argumentar coisas como se você não for minha, não é de ninguém, ou você faz o que eu quero, ou eu posso agredir você. Outro dia um cidadão falou, se você ameaçar separar de mim, eu vou decapitar você. Mandou uma mensagem de vídeo para a parceira, né? O que você acha que é tudo ao mesmo tempo? Olha, alguma coisa de muito errada está acontecendo na educação dos homens, né? Porque você veja, nesse caso, um relacionamento de apenas 3 meses, ele já se sente dono da mulher com apenas 3 meses. Imagina se tivesse um relacionamento maior, hein? Porque ele disse que é um ciúme muito grande, né? Ele se deixou apossar por algo nesse sentido. Demonstra uma insegurança dele também, né? Porque... Que já vem dele, que já é dele, né? E ela já percebendo tinha comprado a passagem, quer dizer, ela já estava contando as horas para ir embora, né? E certamente se desvencilhar dessa relação abusiva. Nós voltaremos com outras informações, tem um outro caso também que merecerá a nossa cobertura, também de uma mulher que morreu e certamente em circunstâncias igualmente trágicas e que podem estar envolvidos aí casos de feminicídio também. 18h26. Quer ouvir informação? Hashtag segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Pesquisa da agência de inteligência Ponto Map e a plataforma Vetracker indicou o rádio como o meio de comunicação mais confiável para os brasileiros. O rádio possui 81% da confiança da população, superando a TV paga e aberta, a mídia impressa, podcasts e mídias online. A pesquisa indica que a confiança no rádio é construída em uma relação direta com o público através da informação, prestação de serviços e entretenimento, sendo democrático, permitindo acesso em todas as realidades sociais e em diferentes regiões. Em várias plataformas, através de um aparelho simples ou sofisticado, o rádio fala, aproxima, ouve, conecta. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história de tradição e confiança. Super Rádio Tupi.
Você conhece o monitor de glicose via Bluetooth Smart 2.0? Se você tem diabetes, tem que conhecer e comprar com o menor preço no Super Saudável Shopping. Só R$ 299. E com o cupom Rádio Tupi, o mais moderno e menor sensor de monitoramento contínuo de glicose no mercado brasileiro, fica apenas por R$ 284. Isso mesmo, só R$ 284 com o cupom Rádio Tupi. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite Smart 2.0 por apenas R$ 284 com o cupom Rádio Tupi. Você cuida da sua saúde e do seu bolso também. Hoje é dia de feirinha no Mega Box, não perca as ofertas. Ovos brancos cartela com 30 unidades, R$ 18,99. Brócolis americano unidade, R$ 5,89. A partir de 5 unidades sai por R$ 5,48. Couve-flor unidade, R$ 5,89. A partir de 5 unidades sai por R$ 5,48. Tomate italiano, quilo, R$ 7,49. A partir de 5 quilos sai por R$ 6,98. Tomate carne, quilo, R$ 7,49. A partir de 5 quilos sai por R$ 6,98. Alho importado, quilo, R$ 13,90. A partir de 5 quilos, o quilo sai a R$ 12,90. Megabox, muito por muito pouco. O seu banco só te enrola? Muda, vem pro Agibank ser cliente agora. O Agibank é seu novo banco. Não tem sofrência, é outro patamar. É hora de mudar. Vem pra cá, meu povo. Chega de sofrência, muda pro Agibank. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. O centro do Rio terá alterações no trânsito para as celebrações de São Jorge. Amanhã, quinta-feira, vão acontecer interdições na Avenida Presidente Vargas, Buenos Aires e na Praça da República, até a madrugada de sexta. Já no domingo, a procissão sai 10 da manhã da Igreja de São Jorge e vai percorrer ruas da região. Super Rádio Tupi. Meu amigo, minha amiga, quem mora na Maré sabe a falta que o saneamento faz. Mas isso vai virar passado já já. Você deve estar vendo as equipes da Águas do Rio nas ruas, fazendo obras e visitando as casas. Esse é só o começo da transformação que está acontecendo na sua comunidade. É muito trabalho para levar saneamento básico, mais qualidade de vida e saúde para a região. Todo mundo vai ter sua água tratada e regularizada. E tem a tarifa especial, sua conta de água por R$ 5,00 todo mês. E vale também como comprovante de residência. Aí sim, hein? Saiba tudo o que a Águas do Rio está fazendo na sua região. Pelo 0800 195 0195. Vem com a gente transformar a Maré para melhor. Seu carro é seu patrimônio. Imprevistos acontecem. Com a Álamo você protege o seu veículo contra roubo, furto, colisão e muito mais. Conte com assistência 24 horas, atendimento rápido e cobertura completa para rodar despreocupado todos os dias. Deu problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Faça agora a sua cotação. Acesse o Instagram @Álamo Benefícios ou ligue 4.939. Proteja seu carro com a Álamo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h32. Jornal da Tupi. Informação. Atenção em reviravolta no caso que agora há pouco Gustavo Santiago nos trouxe da morte da influenciadora e modelo Ana Luísa Mateus, de 29 anos, que foi jogada do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca. O que aconteceu, Gustavo? Que informação nova você tem? Sidney, nós acabamos de confirmar com a Polícia Civil e os colegas da imprensa que estão aqui, o Tárcio se matou dentro da cela aqui da Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca. Ele morreu enforcado com uma bermuda. E, Sidney, uma outra informação, o nome dele não é Tárcio, o nome verdadeiro dele é Andrew Lincoln Ferreira da Cunha. Ele estava usando o documento dele, estava usando o documento do irmão dele para se passar por Tárcio. Portanto, Tárcio é o nome do irmão dele e o nome verdadeiro dele é Andrew Lincoln Ferreira da Cunha, de 31 anos, que se matou aqui na cela da Delegacia de Homicídios na capital do Rio de Janeiro. Sidney. Bom,
história de morte em delegacia, né? Enforcado, é sempre um grande problema. Detalhe, ele usava o nome Tarso Lincoln Ferreira da Cunha, que é o nome do irmão, e o nome dele é Andrew Lincoln Ferreira da Cunha. Portanto, só mudou o nome, manteve o sobrenome inteiro, né? Agora, realmente é um caso que vai exigir agora um duplo esclarecimento por parte da polícia. Tem que ter um pouco de calma nessas coisas. Eu sei que mexe com todo mundo, né? A imprensa toda, nesse caso, tem os elementos, evidentemente, que gera a curiosidade, a indignação, a vontade das pessoas de saber um pouco mais, mas o ritmo da polícia não pode ser o ritmo da curiosidade, né? Tem que ser o ritmo efetivo da apuração, da investigação, porque morrer alguém dentro das instalações policiais é algo igualmente sério. Isso é muito, muito sério. Então, se tivermos mais informações nessa edição, nós traremos de volta. 18h34. Agora a reportagem especial do Barrocas, porque tivemos mais um caso de racismo, né? Pois racismo ou injúria racial? Infelizmente, né, Sidney? A polícia do Rio foi acionada mais uma vez para mais um caso de racismo, dessa vez em Copacabana. Um argentino de 67 anos foi preso em flagrante por injúria racial contra uma jovem de 23 anos. Esse caso aconteceu num supermercado na rua Siqueira Campos. A vítima estava na fila do caixa e o argentino logo atrás. Ele teria ficado nervoso, Sidney, por conta da demora e começou a proferir xingamentos racistas contra a jovem que apenas aguardava a liberação do caixa. Ele estava nervoso, achando que estava demorando muito. Com a cliente, não foi com a caixa. Pois é, a cliente estava apenas aguardando a liberação do caixa, né? Problemas que acontecem, né? Quem vai no supermercado sabe como é que é. E ele começou a xingar essa jovem de 23 anos. Agora, o legal dessa história, Sidney, é que um outro argentino que estava no fim da fila, que não conhecia o compatriota, foi ele quem se revoltou com a atitude do argentino e chamou imediatamente 2 guardas municipais, que levaram o argentino para a delegacia de Copacabana e lá ele foi preso em flagrante. Então é interessante, né? Porque não é uma questão de nacionalidade, né? É uma questão de educação. Um outro argentino não aceitou aquelas ofensas e chamou a guarda municipal. E você tem informações, Barroca, se esse argentino já estava radicado no Brasil ou se era um turista que veio? 2 anos morando no Rio de Janeiro. O que fez proferiu a ofensa, né? Isso. Ele já morava aqui. Já morava. E o outro também, anos, certamente. E estava com a camisa do Brasil, hein? No momento da prisão dele. Lembrando, Sidney, que são tantos casos aqui no Rio de Janeiro, né? De racismo, de preconceito, que no estado tem uma delegacia especializada só para essas investigações, né? Que é a DECRAD, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Eu estava pesquisando aqui, ainda não encontrei, mas são poucos estados que tem, acho que só o Rio de Janeiro que tem. Ô Chico, já mais adiantada aqui no Brasil, na discussão, mais adiantado o debate de como é ruim o racismo e a injúria racial, né? Porque tem uma diferença você praticar um ato de racismo individualmente contra alguém ou você praticar um ato de racismo para todo mundo, como se fosse uma ofensa coletiva, né? Então, a lei brasileira, ela dá pesos diferentes a esse comportamento. Mas na Argentina tem também uma lei, mas não é tão específica quanto a nossa. Lá é uma norma que eles chamam de combate à discriminação, é a Lei 23.592, Lei de Actos Discriminatórios, promulgada em 1988, que penaliza atos baseados em raça, religião, nacionalidade, ideologia, opinião política, sindical, mas só que nós temos mais pessoas pretas, né, mais negros no nosso país, proporcionalmente em comparação à população argentina, e parece que eles lá, em geral, acham que isso não é tão pesado, não é uma ofensa tão grave, né? A moça, inclusive, a advogada que ficou aqui presa e teve que pagar uma fiança de R$90 mil, chegou a dizer isso, ela não sabia que era crime aqui. Sidney, eu honestamente acho que pela sucessão de casos envolvendo argentinos, fatalmente vai haver uma modernização, uma mudança da legislação argentina diante da pressão internacional. Isso é tanto verdade, Barroca, se você outro dia destacou aqui, acho que a capa do Clarim, que é um jornal importante argentino, mostrando o pai daquela advogada que também fez uma simulação, como se estivesse imitando um macaco, e houve indignação da imprensa argentina, pelo menos de parte dos argentinos, que estamparam na primeira página como um ato assim, não de elogioso, ao contrário, vergonhoso, na verdade, condenatório, como tem que ser. No jornal Clarim e também no La Nación também foram várias manchetes e reportagens
condenando a atitude do pai da advogada Agostina Paz, que ficou presa aqui no Rio, né? Ela foi presa em janeiro, depois de proferir também xingamentos racistas e imitar um macaco na saída de um restaurante em Ipanema, né? Na zona sul do Rio. Sidney, eu me lembro que o Uruguai foi alvo de muita crítica por ser um local como se fosse a Suíça sul-americana, local de lavagem de dinheiro. E houve uma pressão internacional tão grande que obrigou o Uruguai a mudar sua legislação e jogar mais duro com os esquemas de lavagem. Eu acho que fatalmente, nesse caso do racismo, o mesmo vai acontecer com a Argentina. 18h38. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de quinta-feira. Contra filé peça inteira quilo, R$ 49,98. Linguiça de pernil perdigão suína seara, R$ 16,98. Pernil carré, R$ 13,98. Costela suína, R$ 19,98. Concha com sobrecoxa, R$ 7,99. Peito de frango, R$ 11,98. Salsicha perdigão, R$ 9,99. Tequitos, R$ 17,98. Guaraná Antártica 2 litros, R$ 7,49. Antártica Latão 550ml, R$ 4,39. Amaciante Downy 750ml, R$ 14,98. 500ml é por R$ 9,99. Ace cartucho, por 6 quilos, R$ 9,98 no app. Visite a loja Nova Holanda, dia 24, inauguração Campo Grande. Economia é aqui. Beba com moderação. A Câmara do Rio sabe o quanto o carioca se preocupa com segurança. Os vereadores aprovaram o projeto que permite o acesso das forças policiais às imagens das câmeras externas de shoppings e portarias, monitorando o movimento de ruas e calçadas. Também aprovaram o uso de armas pela Guarda Municipal e criaram a lei que amplia a proteção a mulheres, crianças e idosos contra a violência doméstica, com denúncia obrigatória pelos síndicos. Se faz bem pro Rio, a Câmara aprova. Saiba mais em câmara.rio. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Esta semana está com um calendário de feriadão. Quase férias. Para muitas pessoas, é bem verdade. Para outras não, né? Mas muita gente trabalhou ontem, viu, gente? Terça-feira, vai trabalhar amanhã, quinta. E não são feriados para essas pessoas, não. Tem ainda o grupo que vai trabalhar todos os dias, independentemente do feriado. Como é que está sendo a sua semana em relação ao trabalho? Está descansando? Descansando a semana toda? Vai descansar só nos feriados? Como é que é? Ou você vai trabalhar todos os dias, mesmo nos feriados, como a gente, hein? 980-18-8880, WhatsApp da Super Rádio Tupi, 980-18-8880. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia, o minuto que rende. Oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Projeção do Fundo Monetário Internacional aponta que o Brasil deverá fechar 2026 de volta ao 10º lugar no ranking do PIB mundial, a soma das riquezas produzidas. Em 2023, o Brasil estava em 9º lugar, mas em 2024 e 2025 ficou na 11ª posição. Segundo o relatório do FMI, a valorização do real em relação ao dólar e a baixa dependência de dívida em moeda estrangeira devem fazer o Brasil terminar 2026 em 10º lugar, ultrapassando o Canadá, com possibilidade de chegar ao 9º lugar em 2027, colocação que ocupou pela última vez em 2023, superando a Rússia. Mas economistas destacam que, com as incertezas da crise do Oriente Médio, todas as projeções são frágeis. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia, oferecimento, Fundação Getúlio Vargas. Uma vez Flamengo,
sempre Flamengo. Alô, nação, hoje às 21h30, o Mengão recebe o Vitória no Maracanã, fazendo a sua estreia na Copa do Brasil. E a maior torcida do mundo vai jogar junto. Exclusivamente nesse jogo, os rubro-negros poderão parcelar os ingressos em até 3 vezes. É pra lotar o Maraca. Acesse aí ingressos.flamengo.com.br e garanta já o seu lugar. Tem coisa que faz parte da vida sem a gente nem perceber. E é por isso que o Super Bom faz parte da nossa vida. Leite condensado Moça, semidesnatado, 395 gramas, 5,98. Glória em pó integral sachê, 360 gramas, 11,98. Açúcar refinado Guarani, 1 kg, 3,48. Óleo de soja soia, 900 ml, 6,78. Filé de peito de frango, Jaguar, bandeja, 1 kg, 16,98. Alcatra com maminha Friboi, Frigon, Pool, peça a vácuo, quilo, 39,98. Super Bom faz parte da sua vida. Ofertas válidas de segunda a quarta. Show de prêmios Amoedo. O ganhador pode ser você. Participe do nosso sorteio. Porcelanato Dallas Grey ou Nude 70 por 70 Delta. À vista por apenas R$ 37,90 metro quadrado. Chuveiro de parede Flex cromado Deca. À vista por apenas R$ 179,90. Massa corrida PVA balde 25 quilos branca Souvenir. À vista por apenas R$ 89,90. Show de prêmios é na Amoedo. Confira regulamento nas lojas. Aproveite. Amoedo, da construção à decoração. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h45. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento: com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Clínica de Serviços Chevrolet vem junto com super troca de óleo por apenas R$ 299, mais check-up gratuito de 30 itens. Agende já o seu serviço. Importante via de acesso, linha amarela. Como é que estão as coisas por aí? Viviane Costa tá de volta. Tô de volta, Sidney, com informações agora da linha amarela em direção à Barra, com retenções da saída da linha vermelha até a chegada à Praça do Pedágio pro Fundão. O nosso ouvinte também enfrenta congestionamento da Freguesia até a altura de Água Santa e lentidão no trecho de Del Castilho. Grajaú, Jacarepaguá ainda servindo de alternativa para as duas direções. Você que está passando pela Transolímpica, paciência. Em direção à Avenida Brasil, trânsito prejudicado ali a partir da estação do BRT Colônia até a chegada Sulacap. No sentido Salvador Allende, não verifico dificuldades. Clínica de Serviços Chevrolet vem junto com super troca de óleo por apenas R$ 299, mais check-up gratuito de 30 itens. Agende já o seu serviço. Já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar pelo Vasco da Gama. Já tá aqui também o Sérgio Guimarães falar do Fluminense, mas do Vasco quem fala é Gabriel Andreso. Alô, Andreso! Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi. O Vasco, passada a vitória de ontem em cima do Paysandu, 2-0 pela Copa do Brasil, agora pensa no Corinthians, jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Técnico Renato Gaúcho poderá voltar a escalar o atacante argentino Spinelli no comando ofensivo, ele que fez 2 gols no jogo de ontem. Machucou o ombro direito, mas não é dúvida, não é problema físico para este próximo compromisso, que em princípio será de portões fechados na Arena de Itaquera, por conta de uma punição ao Timão por conta de injúria racial no clássico contra o Palmeiras por parte do STJD. Em princípio, a equipe vascaína não deve ter mudanças na escalação, grandes chances de que Renato Gaúcho volte a escalar o time que jogou ontem em Belém do Pará. Jogadores se reapresentaram hoje, na parte da tarde, farão então mais 3 treinamentos. Amanhã e sexta com bola e no sábado o treino é pronto, o último, antes da viagem que acontece na parte da tarde para São Paulo. O elenco pega a ponte aérea rumo à capital paulista para enfrentar o Corinthians domingo, 4 da tarde. Ok, Sidney? Ok, informação completa aí do Vasco da Gama e na sequência as do Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães, boa noite. Alô, Sidney, boa noite, um grande abraço para você, pra galera ligada aqui no Jornal da Tupi. Fluminense, a exemplo dos outros clubes aqui do Rio de Janeiro, em 3 competições, e por esse motivo, a cada jogo o Fluminense do técnico Zubeldia tem uma escalação diferente. E amanhã não será
de forma diferente. Vai enfrentar o Operário do Paraná na cidade de Ponta Grossa e para este compromisso o Zubeldia deve poupar alguns titulares, deve trazer alguns outros jogadores que foram poupados da última partida contra o Santos e existe a possibilidade do Milan, que é um zagueiro colombiano que veio do Nacional do Uruguai, deste jogador finalmente fazer a sua estreia. A partida está marcada para a cidade de Ponta Grossa, o jogo é contra o Operário e a escalação provável: Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Milan e René, Bernal, Martinelli, Ganso ou Alisson, Serna, Canobi, Castilho ou John Kennedy, Sidney. Valeu, Sérgio Guimarães, e as informações do Flu, 18h48. Especial do Chico Otávio. Sidney, precisamos ter mais respeito com a memória da cidade. As mãos da estátua do aviador Carlo Del Prete foram furtadas no início da semana de uma praça de Laranjeiras. A pilhagem obrigou a gerência de monumentos e chafariz da prefeitura a retirar esse monumento para restauração pelo autor da obra. Olha, Sidney, pelo menos 10 estátuas desde o início do ano foram pilhadas, vandalizadas em praças e ruas da cidade, obrigando a prefeitura a usar recursos que seriam destinados à manutenção para o restauro dessas obras, né? Vou lembrar aqui, ó, dia 23 de março, imagens mostraram um homem usando uma pedra para arrancar as mãos e parte dos braços da estátua em homenagem ao sociólogo Herbert de Souza Betinho, na praia de Botafogo. Há 3 semanas, eu diria até que foi involuntário, um banco onde fica a estátua em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, na praia de Copacabana, foi danificado por um turista que tentou quebrar um coco no local. O impacto foi tão forte que um pedaço da placa com a citação da obra do poeta se soltou e parte do banco caiu no chão. No último dia 11 de abril, o alvo foi a estátua de bronze do cantor Cazuza, na praça que leva o nome do artista Cazuza, no Leblon. Vândalos furtaram os óculos de sol do Cazuza, repetindo uma ação criminosa que havia ocorrido em 2021. Em apenas 4 meses, os gastos da prefeitura com vandalismo e furto chegaram a somar quase R$100 mil. Esse valor, ou seja, equivale a 30% dos gastos da gerência de conservação. No caso do aviador, a prefeitura agora vai entregar a obra para o autor da escultura, Roberto Sá, para que ele remodele as mãos e a estátua possa voltar à Praça de Laranjeiras, né? Lembrando que o Carlo Del Prete, né, ele é um aviador que fez uma viagem entre Roma e Touros, no Rio Grande do Norte, em 1928, ano em que morreu logo após essa travessia. Olha, eu pedi à Secretaria de Conservação para levantar as estátuas vandalizadas. Veja só, Sidney, a estátua de Álvaro Reis, Relógio da Carioca, Otto Lara Rezende, Cândido Mendes, Poeta Casaque Abai, o Curumim da Lagoa e o Zósimo, ali no Leblon. Vandalizar o patrimônio público é crime previsto em lei, com pena que pode chegar até 3 anos de detenção. Mas dá para dizer que poucos são os punidos com esses atos que, infelizmente, atentam contra a memória da cidade. Ô Chico, quando você cita esses grandes e importantes brasileiros que têm uma ligação com a cidade, em vida fizeram tanto, né, com o seu ofício, com o seu trabalho, é que você, letrado, homem culto e uma pessoa sensível, toca o coração de uma maneira diferente, né? Mas quem destrói, quem rouba, está roubando aquilo como se fosse uma coisa inanimada, né? Ele quer derreter aquele material, ele dança, para ele não sabe nem talvez quem seja Carlos Drummond de Andrade, pode ser. Não é? Quer dizer, a visão dele é um pouco diferente, só que ele não compreende que entre esse respeito à memória e aquela destruição, ele está prejudicando o mínimo de qualidade civilizada de uma sociedade que tem que se respeitar. Você já pensou se a gente continuar achando normal, vai tirar tudo quanto é trilha, você não tem mais VLT, aí arrebenta os ônibus todos, você não tem BRT, aí você
destrói os ônibus privados também, você não consegue chegar nos locais. Aí você vai usar as vans também ficam quebradas, aí só uma parte que vai funcionar. Aí ou seja, numa escalada, você vai ter a destruição, a pobreza, a miséria e uma sociedade desorganizada, agressiva, pior. É um negócio que tem que parar com isso. Olha, Sidney, isso pode ser até uma coisa isolada, né, de quem não conhece a história dessas pessoas. Porém, eu posso garantir que o esquema de receptação é bem organizado e consciente do que faz. Isso mesmo, os ferros velhos continuam por aí, os clandestinos e os não clandestinos. Parece que não se consegue desmontar isso, né? Se esforça, mas não chega lá. Mas tem que chegar. 18h53. Informação, esporte, emoção. Segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. A Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax. Gente cuidando de gente. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de quinta-feira. Contra filé peça inteira quilo 49,98. Linguiça de pernil perdigão suína Seara 16,98. Pernil carré 13,98. Costela suína 19,98. Concha com sobrecoxa 7,99. Peito de frango 11,98. Salsicha perdigão 9,99. Pequitos 17,98. Guaraná Antártica 2 litros 7,49. Antártica latão 550 ml 4,39. Amaciante Downy 750 ml 14,98. 500 ml é por 9,99. Aço e cartucho, 6 quilos, 9,98 no app. Visite a loja Nova Holanda dia 24, inauguração Campo Grande. Economia é aqui. Beba com moderação. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Rádio Tupi. Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Ruas de Quintino terão interdições para o dia de São Jorge, no entorno da Praça Quintino Bocaiúva. O bloqueio começou às 8 da manhã de hoje e vai até 3 da madrugada de sexta, dia 24. Para a procissão que vai acontecer amanhã, quinta-feira, a Rua Padre Telêmaco será fechada a partir das 3 da tarde. Super Rádio Tupi. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h57.
Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, de vez em quando você traz temas de saúde aí, são temas sempre muito interessantes. Agora então, né, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou um medicamento. Queria que você falasse para o público aqui o que vem de mudança aí, o que significa e por que isso é importante. Boa noite. Boa noite, Sidney, Chico, Barrocas. Boa noite. Olha, a Anvisa ampliou a autorização para o uso do Monjaro para adolescentes e crianças a partir de 10 anos. Antes, somente os adultos poderiam usar esse medicamento. Esse medicamento, originalmente, é destinado ao tratamento de diabetes 2 e com muita eficiência. Mas ele, como tem um efeito colateral desejado por muita gente, que é o emagrecimento, ele virou meio que uma febre, e há um consumo indiscriminado, contrabando, que é uma canetinha, né, que você injeta na barriga, contrabando de canetinha, falsificação de canetinha, quer dizer, ele é uma solução, mas virou um problema também, que precisa ser administrado, precisa ser controlado pelas autoridades. É uma medida positiva, né, porque amplia o espectro das pessoas beneficiadas pelo medicamento, que está muito testado, muito comprovado, até por causa da escala de utilização dele. Mas, ao mesmo tempo, exige uma fiscalização maior por parte das autoridades sanitárias, controle nas farmácias, para evitar o uso indiscriminado, que pode, sim, prejudicar a saúde. Todo medicamento, quando tomado em excesso, vira um veneno, né? O problema hoje nas farmácias brasileiras é que elas estão sendo atacadas por criminosos, né, em busca dessas canetas emagrecedoras. Essas canetas emagrecedoras, elas são realmente excelente solução quando o médico receita para casos diretos, específicos, né, e que não é algo somente para via estética, como está por aí, né? A pessoa se acha sobrepeso ou com peso além do que gostaria e já vai usando sem qualquer tipo de orientação médica. Essa providência da Anvisa, na melhor das intenções, tem que vir seguida de um acompanhamento e uma fiscalização bem séria, né, Azedo? Porque virou uma febre, né? Virou uma febre. Todas as pessoas que têm mais de 30% de gordura são obesas e conseguem controlar o peso tomando esse remédio. Agora, os efeitos colaterais do consumo exagerado desses remédios é uma coisa que precisa ser, inclusive, também estudada, né, pelos órgãos sanitários e tal. Ter um diagnóstico melhor com relação às pessoas que usam esse remédio no Brasil. É isso, informação muito importante trazida pelo Luiz Carlos Azedo, agradeço. E em resumo, o que disse o Azedo aí? A Anvisa aprovou nesta quarta-feira o uso da tirzepatida no tratamento de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, comercializada popularmente aí pelo nome de Monjaro. Essa substância ganhou popularidade com a tal da caneta emagrecedora, por favorecer a perda de peso. Mas, gente, pelo amor de Deus, só quando o médico recomendar, não vai nessa, porque às vezes você pode comprar um produto aí contrabandeado e tá achando que tá botando no seu organismo uma coisa, tá botando outra, e não é nem uma coisa e nem outra, que é o pior, é o terceiro caminho. E aí, às vezes, a tragédia é quase irreversível, muitas vezes é irreversível. 19:01. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Aumenta o som porque não é só um filme, é Michael, o rei do pop que marca gerações, agora na maior experiência de cinema que existe. Na UCI Cinemas você vive Michael nas salas especiais IMAX com tela gigante e sala X Plus que tem saída de som inclusive no teto, além da 4DX com poltronas que se mexem e efeitos como vento e vibração. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Verifique classificação etária. ucicinemas.com.br. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi com Sidney Rezende.
Esquema especial de trânsito será adotado hoje para a partida entre Flamengo e Vitória às 9h30 da noite no Maracanã. As interdições começam às 7 da noite e seguem até 1h30 da manhã em ruas como Professor Eurico Rabelo, Arthur Menezes, Avenida Maracanã e outras ruas próximas ao estádio também. Super Rádio Tupi. Leva ofertas Açaí. Aqui seu dinheiro vale mais. Rabo suíno salgado paineira pacote 400 gramas, R$17,90. Jerquete Beef dianteiro Vilheto, pacote 2 quilos e 500 gramas, R$95. Bacon Seara, preço por quilo na peça, R$32,90. Panceta suína aperitivo temperada Primeza, pacote 1 quilo, R$21,90. Linguiça tipo calabresa defumada Seara, pacote 400 gramas, R$9,89. Leva o açaí com você. Leva. Ofertas válidas de 20 a 22 de abril de 2026 para as lojas de todo o estado do Rio de Janeiro ou enquanto durarem os estoques. Copa do Brasil. Nesta quarta, 9h30 da noite, a bola rola no Maracanã e a Tupi comanda o futebol. Começa a jornada em busca do hexacampeonato. Flamengo, vitória. Narração do mais querido. Comentários do tricampeão do mundo. Super Futebol Tupi Team 5G. Nesta quarta, Copa do Brasil. É na Rádio Forte no Esporte. A Tupi vai arrebentar. A Tupi vai arrebentar. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h04. Jornal da Tupi. Informação. Já nós vamos conversar com o jornalista Rodolfo Risotto. Ele é editor do estradas.com.br. Ele é coordenador também do SOS Estradas, fundador da Trânsito Amigo, entidade que congrega vítimas de trânsito. Se eu não estou enganado, conversou conosco aqui já, não foi? Foi uma entrevista excelente, até falei para ele voltar e está voltando. Mas antes, o Rodolfo Risotto, vamos ouvir juntos e ouvintes o que Gabriel Ferreira, nosso repórter, apurou sobre acidentes em rodovias. Gabriel, boa noite. Boa noite para você, Sidney Rezende, e aos amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Com o encerramento do feriado de Tiradentes e a proximidade das celebrações de São Jorge, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das ocorrências nas rodovias federais do estado do Rio de Janeiro. Entre a última sexta-feira e esta terça-feira, foram registrados 102 acidentes. Ao todo, 121 pessoas ficaram feridas e 6 morreram, número que representa uma redução de 25% em comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, um dos episódios mais graves ocorreu no último domingo, quando uma carreta explodiu na Via Dutra, na altura de Barra Mansa, no sul fluminense, deixando 4 mortos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo, que capota às margens da rodovia. Na sequência, a carga inflamável transportada entra em combustão, provocando uma forte explosão. Segundo a PRF, Sidney, durante os 5 dias foram contabilizados 1.022 acidentes de trânsito em todo o país, com 84 mortes e 1.167 feridos nas rodovias federais. É com você, Sidney. Ok, muito obrigado, Gabriel. Deixa eu cumprimentar então já aqui o Rodolfo, antes vou dar a hora, 19h06. Entrevista. Rodolfo, uma boa noite para você, Rodolfo Risotto. Vou ser bem imediato aqui na pergunta. Quais são hoje, na sua opinião, os principais fatores que levam a tantas mortes nas rodovias brasileiras? Por que isso, Rodolfo? Boa noite. Imprudência e impunidade. O somatório dessas duas coisas. Nós, infelizmente, temos uma fiscalização precária que não conta com o apoio, muitas vezes, das autoridades e uma sensação de absoluta impunidade por parte dos condutores. Perguntei diretamente, ouvi diretamente, tá certo, foi direto ao ponto. Barrocas, tem perguntas? Risotto, boa noite. Recentemente, um cinegrafista e uma repórter, da TV Bandeirantes, eles morreram ao retornar de uma matéria, numa reportagem, na chamada Rodovia da Morte, que fica ali em Sabará, em Minas Gerais, a BR-381. Quantas outras rodovias da morte existem no Brasil, Risotto? Eu diria que as rodovias não matam. Quem matam são os condutores ou então quem é responsável pela manutenção das rodovias.
E aí é um problema nacional em vários trechos, principalmente nas regiões mais precárias, ou aonde nós não temos a concessão de rodovias que melhorou, embora numa rodovia como a Presidente Dutra, nós temos tido problemas muito sérios de precária manutenção que tem contribuído para vários sinistros, para vários acidentes. O Chico Otávio também tem perguntas, Rodolfo Risotto, para você. Por favor, Chico. Rodolfo, tudo bem? Me diga o seguinte, qual é hoje a principal estratégia do SOS Estradas no enfrentamento desse drama nas estradas do Brasil? Nós temos feito desde a nossa origem estudos apresentando soluções simples para reduzir a violência no trânsito, desde orientações sobre o uso do cinto de segurança nos ônibus, que nós fomos pioneiros, inclusive ajudando a redigir as normas para isso, mostrando que 70% das pessoas que morrem em acidentes de ônibus estavam sem o cinto de segurança, até fazer estudos sobre gestão de velocidade, mostrando que nós temos uma indústria, uma fábrica de infratores, que ela é estimulada pela impunidade, nós precisamos punir, que é a única forma de educar. É uma grande ilusão nós acreditarmos que vamos resolver com a educação, quando hoje você vai para as mídias sociais e vê uma quantidade enorme de conteúdo postado diariamente de crimes e infrações de trânsito, em que as pessoas que fazem isso ainda se tornam celebridades e algumas delas conseguem ser remuneradas até R$200 mil por mês pelas plataformas. Como competir com essa deseducação? Só aplicando a lei com o máximo rigor, o que infelizmente tem sido feito muito pouco no país. Rodolfo, você acha que é preciso também que a gente mude a nossa forma de ver as coisas? Porque estamos vivendo uma sociedade onde tudo tão veloz, há tantas mudanças, né, tecnológicas principalmente, mas de comportamento, geracional e tudo mais. Eu digo isso porque tem gente que ainda associa acidente de trânsito à fatalidade. Eu tenho a impressão que você não pensa assim, né? Eu digo sempre que acidente, aprendi com o meu velho pai que dizia que acidente é se cair um meteoro em cima do carro. O resto são uma série de fatores que vão gerar aquela tragédia, né? E o que a gente precisa entender, por exemplo, agora mesmo que vocês deram aí os dados com relação ao balanço de feriados, somente nas rodovias federais, estamos falando de 84 mortos, mais de 1.160 feridos, não são números, são pessoas. Essas pessoas vão impactar outras pessoas, ou seja, tem estudos que mostram que 60 a 120 pessoas são impactadas pela morte de alguém no trânsito ou quando essa pessoa fica com invalidez permanente, que pode durar décadas e ainda tem um custo para o Estado. Então, o que a gente precisa fazer é entender que por trás dos números tem seres humanos. E parece que a gente tem dificuldade de fazer isso. E hoje a gente ainda tem uma série de tecnologias dentro dos próprios veículos, como é o caso do celular, que estão também contribuindo para mais acidentes, porque as pessoas perdem a noção do risco, acham mais importante mandar uma mensagem no celular do que prestar atenção no que estão fazendo na estrada. Risotto, aquela carreta que capotou e explodiu em Barra Mansa, ela carregava GLP, né, que é gás liquefeito de petróleo. Esse tipo de carga, né, que é perigosa e explosiva, pode transitar normalmente nas estradas? Existem regras para isso, podem transitar, tanto que estava transitando e diariamente você tem trânsito de veículos com cargas perigosas. O problema é quando sai uma resolução, como saiu agora em dezembro, que é a resolução 1020, que estabelece uma série de condições para simplificar a obtenção da habilitação e, dentre elas, ela praticamente torna o curso, né, que você faria, o profissional que vai transportar carga perigosa, faz um curso de movimentação operacional de produtos perigosos e ele tem que fazer isso a cada 5 anos, conforme recomendam normas internacionais. O que fez o governo federal com uma resolução do CONTRAN? Acabou com essa necessidade. Então, o problema é a formação também desses condutores. Era um rapaz de 25 anos, né? E as imagens do sinistro revelam que provavelmente houve imprudência da parte dele, talvez ele não tenha noção exatamente dos riscos que estava correndo. Infelizmente ele veio a óbito e levou com ele outras pessoas. Então as próprias autoridades publicam normas absurdas e depois elas não vão estar mais naquele cargo. O ministro Renan Filho, o secretário Adroaldo da Senatran assinaram esse documento, principalmente o Adroaldo e várias outras pessoas, inclusive o diretor da Polícia Rodoviária Federal.
e eles não estarão aí no futuro quando nós estivermos fazendo o levantamento estatístico dizendo que aumentaram as mortes em função de sinistros e acidentes com carga perigosa. Ô Rodolfo, ontem mesmo eu vi, mas eu tenho visto dia sim, dia não, pilotos de motocicleta que colocam o telefone celular entre o capacete e o ouvido preso e eles ficam conversando, despachando, falando uns com os outros, né, e com quem estiver do outro lado da linha e ao mesmo tempo pilotando, mas normalmente na faixa da esquerda, numa velocidade mais lenta. O que se vê é que ele não está conseguindo fazer bem as duas coisas, embora ele pense que está, que é pilotar e falar ao telefone celular. Essas telas têm atrapalhado também e têm propiciado acidentes? Tem, inclusive em área urbana está ocorrendo muito com a proliferação desses serviços dos aplicativos, principalmente motociclistas, que digitam, inclusive, que tiram as mãos do volante da motocicleta e digitam, né? Eles fazem várias coisas andando no trânsito. Então, infelizmente é o que eu falo, há impunidade generalizada. E no caso dos motoristas profissionais, inclusive de aplicativos, cada vez mais você vê o uso de substância psicoativa, de droga. No caso dos motoristas categoria C, D e E, os laboratórios comprovaram que 70% dos laudos positivos, a droga predominante é cocaína. É gente que está fazendo uso de droga para suportar a jornada. E isso já está ocorrendo também nos motociclistas e nos motoristas de aplicativo. Isso é verdade, eu já testemunhei pelo menos 3 casos de entrega de pizza, coisas assim, né? Que a gente via que o motorista não estava legal. Teve um deles, ele estava, que foi entregar a pizza na minha casa, eu sorri, agradeci, peguei a pizza e eu vi que ele estava bem sonado assim, ele meio não falando direito, nem agradeceu, nem nada, e foi cambaleando até a moto e pegou a moto. Aí, claro, eu entrei na minha casa, não vi como é que foi que ele saiu dali, mas ele não estava legal. Acontece esse tipo de coisa mesmo. Rodolfo Risotto conversou conosco aqui, fundador da Trânsito Amigo, que é uma entidade que discute com vítimas de trânsito, né, caminhos de conscientização, educação e orientação. E isso que ele fez aqui, é trocar ideias de maneira tão inteligente, direta, franca e sem qualquer tipo de interesse adicional. Isso é muito importante para evitar mortes nas estradas e nas ruas brasileiras. 19h14. Olá, meus amados ouvintes da Super Rádio Tupi. Eu venho trazer para você novidade, eu venho trazer para você lançamento, para você que já conhece o Articular, que você sabe que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor em uma semana de uso. Todo mundo já conhece, todo mundo sabe que é o produto mais forte contra a dor. E para você que sente dor crônica, esse lançamento que nós estamos fazendo é surreal. Nós trouxemos lá da Alemanha uma tecnologia diferente. Lá, eles utilizam o gel cartilaginoso. É uma aplicação, dentro dessa injeção tem um gel. E esse gel, ele prende na parede óssea para não deixar o osso batendo com o osso. E essa tecnologia está nessa versão agora do Articular Deluxe Edition. Anota aí, Articular Deluxe Edition, uma edição mais completa. Nós potencializamos a condroitina, aumentamos a dose de condroitina, de ácido hialurônico ortopédico e trouxemos essa tecnologia alemã que te dá resultado instantâneo. Então não perca tempo. Você que tem artrite, artrose, desgaste, osso batendo com osso, você que quer melhorar sua produtividade, não consegue descansar direito por conta da dor, então você vai pegar o seu telefone, vai ligar agora e eu te garanto que com menos de uma semana essa dor vai desaparecer. Você vai tomar 1 grama ao dia. São 2 cápsulas, total de 1 grama ao dia, uma de manhã e uma de noite antes de dormir. O ácido hialurônico ortopédico, a condroitina e a nanotecnologia alemã vai tirar sua dor em menos de uma semana. Isso eu garanto para você. Então ligue agora, peça o seu Articular Deluxe Edition nesse telefone aqui, ó, 0800 591 5520, 0800 591 5520. Vou repetir para você, 0800 591 5520.
20. Aproveita que é lançamento, tá? Não pense que a versão Deluxe é uma versão de luxo e o preço está lá em cima. Não, muito pelo contrário. Você ligando agora vai ter o desconto do lançamento e vai ficar bem baixinho o preço. Mas tem que correr, não perde tempo. Ligue agora, 0800 591 5520. Vou repetir, 0800 591 5520. Não se preocupe com o pagamento, porque o pagamento é só para o finalzinho do mês de maio. Recebe agora, melhor agora e só no final de maio que você paga. Ligue 0800 591 5520. 0800 591 5520. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:18. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. E Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve a sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Hoje, às 9h30, tem Flamengo contra o Vitória no Maracanã. Como é que será que está o trânsito por ali, sendo a cidade, né? No entorno do Maracanã. Deixa eu perguntar para Viviane Costa. Vivi, tá de volta. Tô de volta, Sidney, com informações da região central. Já tem trânsito prejudicado pela Presidente Vargas em direção à Praça da Bandeira, da Camerino até a chegada central do Brasil. Verifica o trânsito intenso também em toda a extensão da Francisco Bicalho até o acesso ao viaduto do gasômetro. Frei Caneca e Salvador de Sá ainda apresentam ótimas condições. Quem está pela região do Maracanã, a atenção redobrada. Tem trânsito prejudicado também pela Avenida Rei Pelé, do estádio do Maracanã até a chegada a São Francisco Xavier. Mas a Visconde de Niterói, para quem está indo para o Meier, ainda servindo de alternativa. Vale ressaltar que já temos vias interditadas por conta da partida de logo mais no Mengão do estádio, como Eurico Rabelo e Isidro de Figueiredo. Quem for assistir a partida, tem preferência ao transporte público, chegará com mais tranquilidade. Só na Mega Leilões, Super Leilão do Banco Santander, mais de 750 imóveis, até 75% de desconto e pagamento em 35 anos. megaleilões.com.br. Vivi Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Depois de falarmos do trânsito, vamos falar agora de futebol. Marcos Coelho, boa noite. Boa noite, Sidney. Abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi, falando direto da nossa cabine aqui no Maracanã, onde logo mais 9h30 da noite a bola rola para a Copa do Brasil, quinta fase, jogo de ida, o Flamengo recebendo a equipe do Vitória. São dois desfalques por ordem médica: Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão muscular, e o também Eric Pulgar, que ainda se recupera de uma lesão no ombro e também acumula uma suspensão. Além desses dois, tem o caso do Carrascal, que está suspenso pela STJD. Tem ainda, além de hoje à noite, outros 3 jogos de gancho. A notícia boa, Sidney, depois de um período inativo, algumas semanas, 3 para ser mais exato, Jorginho está novamente à disposição do técnico Leonardo Jardim. Ele não atua desde a partida com o Santos, fica disponível. Existe a possibilidade de começar como opção no banco de reservas. Jogo de ida acontecendo aqui no Maracanã, partida de volta no mês de maio, lá em Salvador, Sidney. É isso aí, Flamengo e Vitória no Maracanã, 9h30, bola rolando. Mais cedo nós vamos ter a apresentação do André Ribeiro, Super Futebol Tupi Team 5G e a melhor equipe de esportes do rádio brasileiro. Só ficar aqui ligado na Tupi, 19h21. Quero ouvir futebol com emoção. #segue a líder. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
Marceneiro, se você leva seu trabalho a sério, precisa de um fornecedor à altura. Aqui você encontra MDF das melhores marcas do mercado. São 8 fabricantes e mais de 500 cores. Além de madeiras, portas, janelas, uma grande variedade de telhas esmaltada, cerâmica, fibrocimento, uma linha selecionada de madeiras nobres. Não cobramos frete para o Rio de Janeiro. Madeiras Zona Oeste, seu parceiro para toda obra. WhatsApp 21 3158 2528. Localizado na Estrada da Pedra, 326 Santa Cruz, Rio. Vem pra Rede Economia. Economia é aqui. Promoções de quinta-feira. Contra filé peça inteira quilo, R$ 49,98. Linguiça de pernil perdigão suína Seara, R$ 16,98. Pernil carré, R$ 13,98. Costela suína, R$ 19,98. Concha com sobrecoxa, R$ 7,99. Peito de frango, R$ 11,98. Salsicha perdigão, R$ 9,99. Tequitos, R$ 17,98. Guaraná Antártica 2 litros, R$ 7,49. Antártica Latão 550ml, R$ 4,39. Amaciante Downy 750ml, R$ 14,98. 500ml é por R$ 9,99. Aço cartucho, 6 quilos, R$ 9,98 no app. Visite a loja Nova Holanda, dia 24, inauguração Campo Grande. Economia é aqui. Beba com moderação. Jornal da Tupi. Informação. Cultura. Alô, Sidney Rezende, alô, ouvintes da nossa Rádio Tupi. Aqui quem fala é Nando Cunha. Eu quero convidar vocês para o dia 23, dia de Jorge, para a nossa tradicional feijoada, que vai acontecer no Terraço da Vila, que fica ali em cima do Shopping Boulevard, em Vila Isabel. A entrada é franca e a feijoada também é grátis. Basta você levar 1 quilo de alimento não perecível, a partir das 13 horas da tarde. Dia 23 é dia de Jorge. Venha vestido com as roupas do Santo Guerreiro. Tô te esperando. Boa noite, Sidney Rezende, ouvintes, família Tupi. Sidney, eu, Toninho Bondade, estou aqui para convidar todos para o meu dia de autógrafos. Eu estarei autografando o meu livro todo dia, Dia das Mães, no calçadão de Campo Grande, das 9 da manhã até as 3 da tarde, sábado, dia 25. Conto com a presença de todos. Obrigado, Sidney Rezende, e obrigado, família Tupi. Sucesso, Toninho Bondade. Olha, Toninho, sonoplasta, conhecidíssimo, marcou época no rádio, no Sistema Globo de Rádio. Ele fez os programas mais incríveis das manhãs, né, com as máximas audiências, né? O Toninho estava lá, ágil, criativo, é um cara sempre propondo coisas, realizando, fazendo acontecer. Desejo muito sucesso para você, Toninho Bondade, você merece. 19h24. Super Rádio Tupi. Arthur. Presente. Ok. Bianca. Presente. Tá. Bruno. Presente. O Pé de Meia tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra da Tijuca, Centro, Tijuca e Campinas. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h26. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, equipe do Jornal do Tupi. Aqui é o José Tinguá. Sidney, a semana de feriado para mim está sendo maravilhosa. Uma semana linda, porque eu trabalho em uma fazenda que é área de lazer. Então, o que não falta é trabalho. Fico recebendo os turistas, pessoas que vêm passar o dia com a gente. Então, enquanto mais feriado para mim, é melhor que eu trabalho. Inclusive sábado e domingo. Eu amo trabalhar, Sidney. Um abraço.
Boa noite, Sidney Rezende, meu amigo Barrocas, a rapaziada toda aí do Jornal da Tupi. Opa. Aqui é o Wallace Luna, da Rua Bela, aqui de São Cristóvão. Ô Sidney, trabalhei segunda, terça, quarta, vou trabalhar amanhã, na quinta, na sexta e se bobear também no sábado. Porque sabe como é que é, né, meu irmão? A gente trabalha por conta própria, a gente não tem outra forma. A gente só tem a rua para andar. Enquanto a rua estiver aí, nós tá na pista. Fica com Deus, meu irmão. Forte abraço aí. Olá, Cid Rezende, boa noite. Adriano dos Santos, morador de Ramos. Respondendo a sua pesquisa aí, eu folguei domingo, que é o meu domingo do mês. Folguei segunda, que é a minha folga da semana. E trabalhei ontem, terça, trabalhei hoje, já parei, saí agora às 6 horas. Vou trabalhar amanhã, sexta, sábado, domingo. Aí agora só vou folgar só segunda-feira, né? CLT é fogo, né? Então, graças a Deus, pelo menos eu trabalho em carteira assinada. Tá bom, Cid? Um abraço aí, tá bom? É, povo trabalhador, né, Barrocas? É, todo mundo trabalhando muito, né? Todo mundo trabalhando muito. Todo mundo chicotável, né? É isso aí. mais ouvintes aí, vamos lá, mais ouvintes. Boa noite, Sidney Rezende. Eu estou aposentada, né, há mais de 25 anos, né, 26 anos, na verdade. Na minha época que eu trabalhava, né, não tinha tantos feriados assim, São Jorge, Consciência Negra, né? E eu estou em casa curtindo a minha Rádio Tupi. Beijos, um excelente programa. Rezende, boa noite. Aqui é a Marilda do Lebron. Sou empregada doméstica. Eu faltei dia 8 para ir fazer minha nova identidade. Aí amanhã eu vou trabalhar. Ontem eu folguei e amanhã eu trabalho para pagar o dia que eu fui fazer identidade nova. Tá bom? Beijo, Marilda. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos os amigos aí da mesa. O meu nome é Aricha Ré Filho, moro no bairro Parque Engenho Pequeno, em Nova Iguaçu. E eu trabalho como vigia segurança aqui no condomínio no Alto Leblon. E eu tenho que trabalhar todos os dias, inclusive feriados. Eu só folgo os domingos, mas dou graças a Deus por isso. Um abraço aí, Sidney. Sou seu fã. Muito obrigado. A grande verdade, né, Chico? O povo trabalha porque precisa levar o dinheiro para casa, né? Quer dizer, eu sei, a gente gosta do que a gente faz, aquela coisa toda, mas também se dissesse pra gente, 5 dias pra você descansar, todo mundo ia adorar, né? Mas tem que receber, né? Pelo que eu tô vendo aqui dos depoimentos, né, os feriados estão servindo para quem trabalha, para as pessoas que estão no seu lazer. É bacana, eu gostei, achei muito lúcido os depoimentos. Muito bem, Chico Otávio, obrigado pela sua participação. Barrocas também. Alguma mensagem, Barrocas? Você tem dado muita lição de vida para as pessoas aí? Alguma coisa? Você sabe que você fez um elogio muito bonito para sua esposa, eu agradeço você ter feito isso, achei muito bacana, mas no dia seguinte não teve programa, né? Não sei se choveu, o que aconteceu, ninguém veio no dia seguinte, né? Certo, foi um baita elogio, mas mereceu, né? Merece, sempre. A Renata Beto rindo lá, Renata realmente já tenta domar essa equipe, mas não consegue. João Tavares Sonoplast também fechou tudo aqui e fechou com êxito, e nós também, e já, André Ribeiro no seu rádio, e o esquenta pro jogo importante, Flamengo contra o Vitória, daqui a pouco às 9:30 da noite. Fique na Tupi. Até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento OSB há 60 anos cuidando da visão da população do Rio de Janeiro.